E aí, já se olhou no espelho hoje? Já, e na verdade eu tô me olhando agora, né? Através da tela do celular. Vocês estão ouvindo a minha amiga Diotima Perplexa, ou também conhecida como Marcela. Já olhou bem profundamente no espelho, lá no fundo dos seus olhos? Você, meu amigo, semelhante de pele branca. Não tão branca assim, mas eu não falo isso por causa do barro, né? Eu sou uma mistura de europeus de origem judaica, indígenas e negros escravizados. Você, brasileiro, que caminha por esse chão ensanguentado e tem a cara de pau de dizer que ele é seu território. Seu território aonde, cara pálida? Que acontece? Quando se consolida a propriedade privada no Brasil... Agora vocês estão ouvindo outro amigo meu, o Luigi Mapuche, né? Tanto Marcela quanto Luigi abandonaram os meus grupos da comunidade do canal. Não aguentaram o fã-clube da Marina Silva. Se fortaleceu o latifúndio. O que aconteceu antes de 1850 se legitima. Por que o Luigi está falando de 1850? Porque eu havia publicado esse gráfico aí num vídeo anterior, aquele que eu falava do negacionismo promovido pelo programa Pânico, entrevistando aquele pilantra, o Molion, e eu mostrei esse gráfico, que o Molion disse que o planeta nem está aquecendo, né? Eu mostrei esse gráfico com o aumento da temperatura média, né? Desde 1850. O desmatamento, a devastação ambiental, começa em 22 de abril de 1500, certo? Combinado? Inclusive com o corte da primeira árvore para erguer a primeira cruz, para rezar a primeira missa no que hoje conhecemos como Monte Pascoal, onde os parentes Pataxó estão morrendo, certo? Beleza? Continuemos. O que foi legitimado de 1850 para cá é a propriedade privada, ok? O que acontece? Esses grandes latifundiários, que são hoje os descendentes que estão aí no Congresso, que estão no Supremo Tribunal Federal, todos esses políticos, empresários, esses são continuadores do mega desmatamento por causa da consolidação da propriedade privada, do mega devastação do ambiente, porque eles começaram a desmatar de forma tão atroz, a atrocidade foi tão grande que nós estamos chegando nesse momento absurdo do colapso total de uma civilização que promoveu a propriedade privada, promovendo ao mesmo tempo a destruição total da nossa mãe terra, da nossa mãe natureza. Certo, pessoal? Então, o que acontece? Hoje, nós estamos vivendo e vamos viver mais aceleradamente, porque, inclusive, na terra dos parentes Guajajara que estão aqui em casa, estão desmatando agora, nesse instante. Tem muito crime ambiental nas regiões de onde eles vêm. Eu vou convidar aqui, inclusive, o cacique e o professor para que eles falem por eles mesmos, que eles moram lá, eles estão 24 horas por dia lá, todos os dias do ano. Então, são essas pessoas que nós temos que ceder esse espaço de que eles trazem a memória viva do presente daquilo que está acontecendo por causa da omissão do poder público. Eles estão aí do teu lado, Luiz? Eles estão aí com você agora? Sim, estão aqui. Pode vir, parente. Vamos sentar Maravilha. aqui. Sim. Pode sentar, se apresente, fique à vontade. Tá? Olá, meu amigo, tudo bom? Como vai? Prazer. Bom, Pode falar. Aqui é o Rodolfo. nós estamos aqui na luta. Opa, vamos lutar por essa demarcação, né? Essa homologação, né? É o mesmo processo.
O que as pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, essas grandes cidades que se acham que estão na glória, né? O que vai acontecer nessas cidades? Colapso total. É um assassino, ladrão, expropriador de terra, genocida, estuprador. É isso que a gente é isso que os nossos antepassados fizeram quando vieram aqui e mataram a gente que morava aqui, entendeu? Porque colapsou a luz elétrica, colapsou a internet, colapsou a água e colapsou a distribuição de alimentos e tudo mais que vinha junto. Então, exatamente, a prova é de que nesse quadro que o Rodolfo mostra nesse vídeo que ele compartilhou aqui no grupo, porque de 1850 para cá é por isso. O cálculo matemático é perfeito e não precisa ser master em ciências para entender algo tão simples. Eu estou editando o vídeo enquanto o pessoal está ajudando aqui a arrancar o capim do nosso projeto de arborização e jardinagem. Então, o cálculo do aquecimento vem de 1850, que foi quando começou a subir mesmo, de forma consistente, a temperatura por causa antropogênica, o que coincide com o espalhamento da propriedade privada pelo Brasil, como vai contar agora muito bem o nosso querido Luigi. É muito simples, galera. E são os mesmos que estão aí agora discutindo o marco temporal, que já passaram a PEC 48, aliás, o marco temporal já passa, certo? É isso, galera. Isso que tem que entender. 1850, com aquele desgraçado infeliz, daquele merda, daquele regente Dom Pedro II, que... Alguém pode ter ficado chocado com a forma como o Luigi fala de Dom Pedro II, né? Porque a gente com a história oficial, costuma louvar, né? Pedro II, Dom Pedro, olha que coisa linda, que coisa chique. Mas para quem vê a coisa da perspectiva dos povos indígenas, foi um período de grandes massacres, né? De lá até agora. Olha que beleza, o ipê viveu, olha, ele tá brotando, eu achei que tinha morrido, ó. Olha, aqui brotando aqui do meio, que lindo. Essa entrada da propriedade privada, os caras se sentiram, déspotas que eles ainda são, se sentiram com carta branca na mão para acabar com a nossa terra. Justamente, e eu só tenho liberdade para reflorestar isso aqui, junto com esses dois jovens indígenas que estão trabalhando aqui, porque isso aqui não é propriedade privada, isso aqui é a área de proteção permanente da beira do rio Xingu. Enganaram, estupraram, violentaram. Podridão. Você tem coragem? Você tem coragem de olhar na sua cara e assumir que os seus antepassados, o seu sangue fez? Então, pois é complicado. O meu antepassado fez. Não digo nem tanto os judeus, mas do meu lado materno também havia portugueses, né? O lado materno que é portugueses, indígenas e negros, né? Tem gente que é mais europeu. Essa conversa, ela tem um risco grande de descambar para um lado identitário, né? Por exemplo, o Luigi fala que a devastação começou no dia 21 de abril de 1500, quando o primeiro português cortou a primeira árvore, né? Vamos dizer que naquele dia, por exemplo, é um marco, né? O português botou o pé e aí começou o processo de devastação. Mas índio também cortava árvore. Naquele mesmo dia, certamente, vários povos indígenas derrubaram e queimaram muito mais árvores do que os portugueses que tinham chegado ali naquele momento, né? Mas nada disso importa. O que importa é que a cultura europeia importada para o Brasil agora tá querendo terminar de destruir tudo com a lei do marco temporal, com o fim do licenciamento ambiental, acelerar o apocalipse. E você tem coragem de assumir da onde veio o seu privilégio? Sem dúvida. É o privilégio branco, né? Isso aí não há a menor... Agora mesmo, né? Eu sou professor de universidade, posso contratar esse pessoal aqui
para ajudar a combater esse capim desse projeto, que é importante profissionalmente, que é importante pessoalmente. Na idade deles... Quantos anos vocês têm? Quantos anos você tem? 22, 23. E você? 22. Então na idade deles eu estava terminando a faculdade, estava lá na USP, pensando onde é que eu ia fazer mestrado, doutorado. Isso aí é o que a gente chama de privilégio branco. O pessoal está trabalhando aqui, né? Daqui a pouco eu vou comprar um lanche para no trabalho não ser tão bruto. Mas é diferente. Por isso que nós estamos vivendo isso e vamos viver mais ainda. Vai ser pior ainda. Isso aí que aconteceu em São Paulo é apenas o início. Até o ano que vem, capaz de a metade da cidade de São Paulo colapsar completamente. E aí... Então, o colapso da civilização é um fato. Agora, quando a gente começa a colocar datas, a gente entra num perigo de ser ridicularizados. Tipo, até metade do ano que vem a cidade de São Paulo vai colapsar? Não vai. Não creio. Problemas estão acontecendo, problemas vão acontecer. Agora, colapso mesmo, de pessoas morrendo aos montes nas ruas, pessoas abandonando suas casas, isso aí tá mais pra frente. Eu não vejo isso tão facilmente assim nos próximos 10 anos. Agora, eu não digo que passa de 50 anos ou 60 anos para aquela coisa ficar completamente inviável. Nós temos energia elétrica privada, água privatizada, nós temos saneamento básico privatizado, nós temos tudo. Então, não tem mais nada para fazer. No fundo, não temos mais nada para fazer. Porque o povo também, tonto que é, não acredita também na questão. Porque se fossem os negacionistas apenas esses supostos doutores que falam aí, não. É a própria população que também não se dá conta que isso está acontecendo por esses políticos que o povo vai lá e vota. E são esses que promovem ainda mais desmatamento em nome do progresso, que vamos explorar combustível fóssil, que gás, que urânio, que lítio, que níquel, que manganeso, que bauxita, que todos o que chama agora minerais críticos. Então é muito simples. E eu gostaria muito que o Rodolfo apresentasse esse quadro de 1850 para cá sobre o aquecimento global. Aí, melhor que apresentar, eu estou reproduzindo a explanação do professor Luigi, ou Ludwig Mapuche, do canal Abiyala. Abiyala significa América, né? Ele se recusa a chamar de América, né? O nome de um invasor, de um assassino, né? Prefere usar o termo Abiyala e especificamente Abiyala Pindorama para falar do Brasil. E fazemos um cálculo um pouco mais detalhado para explicar esse monte de desavisados, esse monte de gente ainda que anda por aí acreditando nessa porra, nessa merda de Papai Noel, que é mais um efeito da colonização. Vai explicar para essas pessoas que se essas pessoas não vão para as ruas para exigir desses políticos bostas que nós temos, O Luigi fala com tanta propriedade sobre essa coisa de ir para as ruas, porque os povos indígenas vão mesmo. Olha aí as mulheres da etnia Chicrim, aqui em Altamira, fechando uma via, porque não estão satisfeitos com o atual coordenador da FUNAI. Dônios não tem mais nada para fazer, que era o que aquela tonta daquela Marina Silva já deveria ter feito. A essa altura, alguém deve estar pulando na cadeira. Meu Deus, chamou a Marina Silva de tonta. Que horror. Agora o Luigi, ele tem uma vivência que é muito difícil. Ele acompanhou de perto, ali do lado, assim, no plano piloto em Brasília. Ele viu o Cerrado sendo destruído, os povos indígenas sendo arrancados dos seus territórios tradicionais, a menos de 3 quilômetros de onde senta a Marina Silva, e não veio nem sinal de Marina Silva para lhe dar apoio, né? Então tem uma revolta muito grande dentro dele.
Quantas cabeças os seus antepassados tiveram que cortar para você estar aqui andando, para eu estar aqui andando, no caso, nessa ciclovia, nesse bairro de classe média alta. Ah, Marcela, eu chamo isso aqui logo de bairro rico da cidade, né? É uma cidade pobre, mas ela tem um bairro rico. E esse meu projeto de arborização e jardinagem, claro que ele é para todo mundo, né? Mas ele valoriza um bairro rico. A mãe terra é ela que vai dar o pá de cal em toda em todo esse absurdo que está acontecendo, vai ser ela, porque o povo está incapacitado de fazer qualquer coisa. Incapacitado, um povo anestesiado, um povo consumista que está pensando no tal do Papai Noel, do final de ano, não sei, para comer não sei que coisa, para receber presente de não sei de onde, e as pessoas não estão se dando conta que, inclusive nesse presentinho que eles vão dar, as propriedades da terra estão aí. Para fazer qualquer presente de Natal tem que retirar um monte de coisas dessa terra, e para retirar essas coisas da terra, essas propriedades físico-químicas da terra, eles têm que desmatar. Olha, tá chegando madeira da ponte, ó. Nossa, cada árvore, viu? Nossa, dá até tristeza. Deixa eu tentar que pelo menos ele não jogue em cima do meu trabalho. Ainda bem que eu tô aqui agora. Bom dia! Então tá tudo junto e conluiado. É soja, gente, vamos partir do mais básico. Eu tô com uma xícara aqui, ó. Eu estou com uma xícara. De onde você acha que veio essa xícara? Veio de Júpiter? Veio de Andrômeda? Veio de uma galáxia perdida daqueles filmes americanos? Não, veio da Mãe Terra, porque tiveram que retirar propriedades daí para fazer uma xícara. Agora, uma xícara, tudo bem. Agora, imaginemos 200 milhões de xícaras, 500 milhões de xícaras, 10 milhões de xícaras. Olha o tamanho das toras. Para refazer a ponte que dá acesso ao meu bairro. 100 milhões de xícaras. E aí, tem planeta Terra para tanta xícara nesse mundo? E a gente está falando de um elemento menor. Agora, vamos pensar no lítio, vamos pensar no níquel, vamos pensar na questão dos combustíveis fósseis, vamos pensar... gente, é um absurdo. E as pessoas parecem que estão vivendo, não sei em que mundo que as pessoas estão vivendo. Olha o nível da operação. O meu nervoso aqui é com as minhas plantas, ó. Olha o risco desse macharimbé aqui, ó. Ah, empurrando. Esses meus 3 áudios apenas têm a ver com o vídeo que o professor Rodolfo acabou de subir. Logo mais agora eu vou falar sobre uma outra coisa que tem a ver, que parece ser um assunto menor, mas que está intimamente ligado com todo esse efeito devastador. Eu, particularmente, não tenho mérito nenhum. Ganhei tudo da minha família. E assim foi com meu pai e com a minha mãe. Trabalharam muito, muito, e eu trabalho muito também, mas acho que não dá pra comparar, né? Uma pessoa que tem tudo. Como é que tu vai fazer? Vai levar na sacolinha? Não, vou levar na mão pra economizar uma sacolinha. Meio ambiente agradecer. Meio ambiente agradece.
Mas já vai ser tanto lixo assim mesmo, lata e plástico. Débito ou Pix? Débito. Eu estou com os parentes aqui, os parentes chegaram aqui, os parentes do povo da ministra Sônia Guajajara, que quando nós fomos no MPI, terça-feira, os próprios servidores deveriam ter atendido com muita mais eloquência, evidência de preocupação por ser o povo da ministra. Não aconteceu o esperado. Se bem que nos atenderam, teve uma servidora, né? Porque a gente sempre tende a falar isso. A gente não é contra o servidor, a servidora, a pessoa que está trabalhando, que acorda cedo, que também tem um carrinho, que também compra gasolina, né? E que vai para lá para trabalhar lá na esplanada, aqui na esplanada dos ministérios, aqui em Brasília. Mas o que acontece? Nós estamos tratando um assunto mais de tão urgente que desde a quinta-feira estou ouvindo os parentes todo dia aparecer uma coisa diferente. Não é diferente no sentido de ser diversa as narrativas, senão diferente que aparece sempre um caso novo, onde tem desmatador, onde tem vereador, onde tem prefeito envolvido, onde tem secretário do meio ambiente, onde tem fazendeiros, onde tem polícia militar, tem polícia civil, tem não sei o que, tem um monte de coisas envolvidas. O que acontece, galera? Nós precisamos dar um pá de cal nisso aqui, porque, gente, há 2 dias esperando do Ministério dos Direitos Humanos uma resposta à altura das circunstâncias, onde um monte de gente foi assassinada lá dentro, da terra indígena da aldeia Santa Maria, Nazaré Coati e Córrego do Morcego, na terra indígena Bacurizinho, município de Grajaú, e a gente precisa, porque a gente não tem mais condições de poder suportar não apenas a pressão da espera, senão também e ademais a questão da sobrevivência. Além do mais, os parentes não têm condição alguma de poder fazer mais nada, porque eles estão inclusive pensando aqui junto como que eles vão retornar para um lugar tão longe, tão distante, onde nenhum cidadão talvez até agora ousou ir, a não ser quando alguma coisa acontece e eles têm de ir porque são obrigados a ir, porque é o dever, mas eles são obrigados, né? Então é uma situação, gente, parece que isso que está acontecendo aqui conosco, justamente nesse período que se discute a questão do marco temporal, que hoje é o segundo dia, a partir das 2 horas, de novo, o mesmo show, espetáculo, porque isso aí é tudo show, espetáculo, e aí aparece um monte de gente falando e não sei o que e tal, e aquela falação toda de horas e horas e horas, como se essas palavras fossem realmente resolver a questão de um povo que é da ministra, que a própria ministra abandonou. Porque mesmo a própria ministra abandonou seu próprio povo lá em Araribóia. Eu estou sabendo de muitas coisas que eu estou ficando assim cada vez mais, além de consternado, mas evidencia a omissão do Estado, a prevaricação, a falta de, inclusive poderíamos dizer, a falta de dignidade. Porque quem é do povo, se eu como Mapuche, eu chegasse a assumir um cargo, a primeira coisa que eu teria de fazer é me preocupar com o meu povo, primeiramente, porque meu povo, não importa se temos diferenças, se acontece isso, pelo menos garantir terra, território e a territorialidade para que esses povos possam se envolver com o seu meio e possam subsistir sem nenhum tipo de sobressalto. Infelizmente. Então o Luigi falou uma coisa curiosa agora, né? Ele tá junto com os Guajajara e ele tá revoltado que a Sônia Guajajara não tá resolvendo a situação dos Guajajara. E ele fala, a primeira coisa que ela tinha que se fazer é se preocupar com o seu povo, né? É uma noção um pouco diferente do discurso oficial do servidor público, né? Mas de certa forma, eu, por exemplo, aqui, eu tô fazendo a arborização e jardinagem primeiro do meu bairro, porque é o bairro onde eu tô, né? Olha aqui, ó, essa aqui é a entrada do bairro. Olha aqui algumas árvores que eu já plantei, né? Vários ipês,
né? E os meninos estão trabalhando ali na frente. Isso aqui era um lugar onde se jogava muito lixo. Depois que eu comecei a arborização e jardinagem, pararam de jogar lixo, né? Então ali, olha, saí pra comprar um lanche pra galera que tá trabalhando na entrada do meu bairro, né? Porque a gente começa por onde dá, por onde a gente conhece melhor. Infelizmente não acontece isso, né? A gente vai mandar agora mais um e-mail para o IBAMA, mais um e-mail para o MDH, mais um e-mail para o que. A gente está esperando fazer uma reunião já desde ontem, esperando aqui, já acordamos cedo de manhã, esperando uma reunião na DPU com a AGU e a Segurança Pública através da Polícia Federal, inclusive para prender esses monte de criminosos que estão desmatando, estão perseguindo 44 famílias. E isso não pode ficar em branco, galera. Porque se isso está acontecendo com os parentes aqui, nem imagino que deve estar acontecendo em outros lugares do país. Porque o país é grande, tem uma dimensão continental. Mas é isso, galera. Então, não temos outra coisa para fazer senão conscientizar as pessoas para apoiar a luta dos nossos parentes, nossos povos que estão nos territórios, sejam indígenas, quilombolas, ribeirinhos, povos tradicionais, camponeses, movimentos sem terra e outros movimentos que lutam por terra e moradia. Uma pessoa que tem tudo. O que é tudo? Tem um teto, tem uma terra para plantar. Uma pessoa que não tem nada, porque você tirou, porque os seus antepassados tiraram, mataram, escravizaram, genocidaram. Não pode mais, a gente tem que ir mais para frente, a gente tem que avançar, galera. Porque nós estamos, eu vi o pessoal ontem discutindo a questão do marco temporal e utilizam-se das mesmas palavras, dos mesmos conceitos que os brancos colocaram nas nossas bocas. A gente tem de cortar isso já, porque já a nossa linguística é a nossa consciência, é o nosso cérebro, e isso se traduz na nossa forma de ver e estar e existir nesse mundo. Essa língua portuguesa é uma cilada ao mesmo tempo. A própria questão linguística, isso a gente aprende inclusive até na escola, e eu aprendi inclusive na faculdade, de como a nossa linguagem reproduz a realidade que está aí presente e que ninguém consegue deter, ninguém consegue pôr um fim, e não haverá, porque não vão ser os políticos, não vai ser o Lula, nem Bolsonaro, nem Tarcísio, nem quem chegar, nem quem foi, nem senador que vai sair, não vão ser eles. Somos nós, cada um de nós, que temos que mudar, inclusive a nossa cosmopercepção de mundo, de realidade. Menos doce. Olha aqui comigo, ó. Pelo menos a galera tem um lanchinho bacana. E promover uma outra forma para sairmos desse encalço em que nós estamos. Se nós que temos mais ou menos essa consciência, a gente já está pensando nisso, imaginemos esses milhões e milhões e milhões de pessoas que não têm conhecimento de nada, os tais, inclusive, analfabetos funcionais, que saem para trabalhar todo dia, 4:30 da manhã, 5 horas, inclusive em cidades devastadas como São Paulo, para servir a esse modelo. Deixo esse recado aqui, porque nós precisamos entrar nesse estado de reflexão para entrar numa ação direta, concreta, porque o colapso já está aí, e o pior colapso que existe não é nem sequer o colapso apenas ambiental. O pior colapso é o colapso cognitivo, e antes dele o espiritual. Então, onde há colapso espiritual, há colapso cognitivo, e ele vai continuar reproduzindo esse modelo de morte dessa civilização suicida que chamam ainda de civilização moderna. Boa tarde para todos. Essa terra aqui, que vocês têm orgulho de levantar essa bandeira verde e amarela, eu só vejo vermelho. Vermelho sangue. Eu ando pela rua, eu sinto cheiro podre de sangue. Sepultar, 1000 vezes sepultar, tu,
Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.